Olá, pessoal. Eu sou a Sandra, editora da Bandeirola, e eu estou aqui para apresentar para vocês a nova série de livros Bandeirola, Ensaio e Crítica. É uma estreia dupla com os autores Braulio Tavares, que está publicando não ficções, a literatura, a ficção científica, os escritores e seus escritos, e Jorge Amaral, com Um Estranho Tão Familiar, um título bacana, Teorias e Reflexões sobre Estranhamento na Ficção. Essa nova série da Bandeirola se propõe a ser uma leitura acessível, com conteúdo de excelência, como não podia deixar de ser, concentrando em obras contemporâneas de ensaio e crítica, mas sempre versando sobre literatura insólita, que é o que a Bandeirola se propõe a publicar. Nesse instante, até o dia 13 de julho, a gente está em financiamento coletivo, pedindo o apoio de todos para a publicação desses 2 livros, que são muito legais, no www.catarse.m.de.maria.e/insólita. A gente está bem feliz com a recepção que esses livros estão tendo até agora, e esse encontro, esse bate-papo agora, é para a gente colocar cara e voz, né, dos autores, assim, porque é sempre muito legal, um livro impresso, a gente ter acesso a essas características, ao papo bom com os autores direto. E é isso que a gente vai fazer agora, com o Braulio e o Jorge. Estou conversando com Sandra, quando a gente deliberou fazer o lançamento de uma coletânea dos meus ensaios e tal, e eu falei para ela, olha, dessa vez vai ser um livro de não ficção, não é ficção científica, é um livro de não ficções. E a gente ficou chamando o livro de não ficções, fazendo uma piada também com o livro de Jorge Luiz Borges, que é Ficções. E isso era o que a gente chama um título de trabalho que colou e acabou ficando. Tornou-se não ficções e está sendo não ficções até agora. É uma coletânea de artigos que são 25 textos, eu estive fazendo um cálculo recentemente, tem um texto da década de 1980, 12 da década de 90, acho que 10 da década de 2000 e somente 1 ou 2 mais recentes. Então, são textos antigos, mas são textos que não estão envelhecidos, não perderam o prazo de validade, a data ainda está valendo. São raciocínios que eu acho que continuam sendo interessantes para a literatura de hoje, para a ficção científica, literatura fantástica, fantasia, a literatura do insólito, como você falou muito bem. Jorge? Bom, primeiro, um prazer estar aqui com vocês, com o Braulio, né? Sou muito feliz de estar lançando o livro junto com vocês, nessa parceria aí dupla, nesse lançamento duplo, né? E, bom, meu livro é Um Estranho Tão Familiar, né? Teorias e reflexões sobre o estranhamento na ficção. Acho que também cabe, né, explicar um pouquinho esse título, né? Porque Um Estranho Tão Familiar, né? A ideia do livro é trazer 7 tipos diferentes de teorias sobre essa questão do estranho, né? Normalmente existe nessa dicotomia entre uma familiaridade que causa um certo automatismo do nosso comportamento, da nossa percepção, da nossa visão de mundo, principalmente. E que a arte, e aí especificamente a ficção, né, que é o que a gente trata no livro, ela vem como um dispositivo de estranhar, né, de trazer uma nova visão, uma nova possibilidade de pensar, sentir, né, e agir nesse mundo. Então eu trago essas 7 visões, desde lá do romantismo, passando pelos formalistas, até chegar na questão da ficção científica propriamente dita, e a gente finaliza lá com o antropoceno e com os estranhamentos que são típicos dessa época de crise climática, né, de novas formas de tentar habitar o mundo e tal. Então, é basicamente isso, um livro mais teórico, né, mas que é voltado também para escritores, né, não só para pesquisadores, né, escritores, pesquisadores interessados, né, em literatura, críticos de literatura. É isso. Você sabe que essa coisa dos livros serem voltados para escritores, isso me chamou a atenção no livro de vocês dois.
Né? O Jorge, é claro, né? E é uma leitura fácil o livro do Jorge, apesar de ser pegar a parte histórica, ele dá muito exemplo, então fica muito fácil de entender, né, onde quer chegar e que tipo de referência ele tem. E no do Braulio, você tem vários textos que mexem muito de perto com os escritores, que é aquele O Mundo em 2065. Pô, né? Ele é a tua cabeça pensando numa estrutura, né, de vários contos, né, de uma parte do seu livro. Você tem os Iberos, uma defesa da ficção psicohistórica, ele é bárbaro, né? Também para quem está se aventurando, para quem já se aventura, para quem escreve Os Labirintos do Malbataan, a parte inicial grande, né? do início que você pensa que você vai falar do Malbataan, onde você está falando da escrita, cara, né? O tempo todo, e de forma pouco comentada também, né? E também aquele folhetim, Uma Herança Misteriosa. Então, assim, queria que vocês falassem um pouco para esses colegas escritores iniciantes e já mais tarimbados, enfim, do que vocês pensam um pouco a respeito nesse livro dos seus artigos, né? Você lembrou aí, Sandra, esse meu texto sobre os iberos, que quando a gente escreve ficção científica ou fantasia, existe aquela atividade que o pessoal chama de world building, a construção de mundos, né? A construção de um universo que uma vez um professor meu me falou, eu perguntei para ele, por que você escreve tão poucos contos? Ele disse que o trabalho de construir um universo para um livro de 500 páginas é o mesmo de construir um universo para um conto de 20 páginas. Então eu faço logo um livro inteiro. Não vou não vou estragar um universo inteiro num contozinho de 20 páginas, uma história miúda. Porque a construção de um universo é uma coisa importante. E eu observo que todos esses caras da fantasia, da ficção científica, do Isaac Asimov, do Heinlein, do Gibson, os mais recentes, e tudo, eles constroem um universo coerente e cada história deles se ambienta num momento, num instante, num local diferente desse universo, que é o mesmo. Então, isso é muito útil. É a mesma coisa que hoje em dia, isso é uma coisa dos anos 50, 60 na literatura, e as séries de televisão fazem isso o tempo todo agora. Né? Criam um universo e várias pessoas veem o universo de Star Wars se expandiu de uma maneira absurda. Prequels e sequels e tudo mais. Então, histórias que nem tem mais a ver com a história central de Star Wars, mas tem os Mandalorians que estão lá no planeta, não sei de onde. Tudo isso pertence ao mesmo universo. Agora, eu observava que aqui no Brasil as pessoas ficavam criando histórias de fantasia ambientadas em universos que eram anglo-saxônicos, célticos, bretões. Por quê? Porque os americanos fazem isso e os ingleses fazem isso. É o passado deles, dos povos de língua inglesa. Eu digo, qual seria o nosso passado? Eu digo, bom, o nosso passado é a Península Ibérica, Portugal e Espanha. Ariano Suassuna já faz isso, eu estudo a obra de Ariano Suassuna há décadas. E Ariano, no Romance da Pedra do Reino, no ciclo da Pedra do Reino, ele está o tempo todo puxando a coisa de Portugal e Espanha. O Nordeste brasileiro é Portugal e Espanha. E ele diz até de uma maneira muito engraçada, ele diz, a zona da mata de Pernambuco é Portugal, que é fértil, verde, hospitaleiro. E o sertão de Pernambuco é a Espanha, que é pedregosa, é árida, é inóspita e assim por diante. Então, é o nosso passado. Agora, eu fui mais longe ainda do que Ariano, porque eu também não queria ficar preso, ao dizer assim, antes dos portugueses e dos espanhóis, o que tínhamos ali? Os árabes. Os árabes chegaram na Península Ibérica no ano 700, mais ou menos, e foram expulsos no ano 1400, no tempo das navegações. Quando teve a Reconquista, né? A Reconquista. Então foram 700 anos de literatura árabe dentro do que hoje é Portugal e Espanha, arquitetura árabe, astronomia árabe, caligrafia árabe, instrumentos musicais. Os instrumentos musicais, a poesia, tudo isso ficou impregnado nos espanhóis e nos portugueses. E tudo isso foi trazido para a gente. Eu digo, pronto, nós temos. Aí o pessoal diz assim,
Por que é que você tem xenofobia contra os Estados Unidos? Eu não tenho xenofobia contra os... Eu sou o cara mais americanizado que tem desse grupo da gente todo. É só porque eles já exploraram esse filão dos celtas, dos bretões, dos normandos, o rei Arthur, e todos. Eles têm centenas de escritores de profissões americanos escrevendo todo dia livros sobre isso. E sobre os árabes ninguém escreve. Nós temos aqui uma imensa floresta para ser explorada, entende? Que está à nossa disposição. Só quem conhece é a gente. Os americanos conhecem. E mesmo que conheçam, tem um ou outro. Tem um cara muito interessante, que é um canadense, chamado Gabriel Kay. Ele tem um livro chamado Os Leões de Al-Hassan, que é exatamente uma romance de fantasia que se passa na Península Ibérica, dominada pelos árabes, acho que por volta do ano 900, do ano 1000, por aí. Então, nós temos um tesouro à nossa disposição. E eu acho que... Então, eu criei a minha cidade, que é Campinoigandres, que fica justamente, né, nesse intervalo entre Portugal e a Espanha, na Idade Média, mas se eu quiser eu posso inventar uma história nos anos 1800, uma história pré-histórica, mas desde que seja no mesmo ambiente. Tem um universo coerente ali. E esse universo eu posso ficar explorando até não poder mais. Bom, do meu lado, eu acho que eu estava pensando aqui enquanto o Braulio falava, né, que nós dois somos escritores, então é um pouco difícil a gente fazer não ficção sem carregar esse outro lado junto, né? Então, quando eu estava estudando os estranhamentos, né, tinha um lado meu querendo pensar assim, bom, como que eu usaria isso para escrever? Né? Como que isso, do ponto de vista de quem escreve, seria útil para pensar procedimentos diferentes ali, para causar certos efeitos, né, no leitor. Então, acho que tem um pouco disso, né, no momento de escrita ali, eu estava um pouco com essa perspectiva também. Então, acaba trazendo, acaba contaminando, né? Então, tem, dentro dessas teorias do estranhamento, tem ali algumas que vão para um caminho mais formal, no sentido de como dar uma visibilidade diferente a uma descrição, por exemplo, ou a uma criação de mundo, a um personagem, né? Como que um personagem, mesmo não sendo, por exemplo, sobrenatural, ele pode saltar, né, ali do texto como algo muito diferente, muito estranho. E tem um outro lado mais temático, que aí é mais dos conteúdos, então, principalmente ali na parte da psicanálise, o Freud traz, né? Bom, usem duplos, fantasmas, temas de morte, repetições, emparedamentos, né? Ele fala até disso, né? Esses temas que, junto com a forma, podem trazer ali um estilo de narrativa que realmente vai causar um certo efeito de estranhamento, de infamiliaridade, né? E passo a passo, cada capítulo é como se fosse um pouquinho mais pela forma, um pouquinho mais pelos temas, né? E aí os exemplos, a ideia era trazer assim, bom, como que outros escritores de variadas épocas, né, desde os mais atuais, os mais antigos, trouxeram e usaram esse tipo de construção para causar um certo efeito. Né? E aí até hoje, até a questão do romance climático, né, da ficção climática, que também está absorvendo todas essas outras que já vieram, né, para uma nova forma de desabituação, de quebra de paradigmas. Então, acho que tem esse olhar, né? E aí, para o escritor, eu entendo que seja útil, nem que seja só para refletir, bom, o que eu estou escrevendo? Será que eu estou causando algum efeito? Será que eu queria causar esse efeito? Quais são os caminhos aqui, né, para repensar a forma, repensar o conteúdo? Acho que é um pouco por aí. Legal. Bom, a gente vai continuar o papo, os autores vão fazer algumas perguntas também, para não ficar só comigo. Eu queria dizer que o Bandeirola, Ensaio e Crítica, tem outros títulos, foi uma ideia que surgiu de uma conversa com a Ana Rusch, que também é autora dessa série, logo, logo a gente vai ter a publicação dela, o Roberto Causo, a Elizabeth Guinoi, o André Cáceres, enfim, a turma só vem crescendo e com títulos sempre muito legais e que vale a pena. A ideia da Bandeirola é assim, acabar com a dispersão
das obras de ensaio em crítica, né? Tentar ter uma coleção que seja referência mesmo e que seja importante para o pensamento, porque para a gente escrever a gente tem que pensar e tem que estudar. É assim, essa vida é assim, nada de graça, tem que aprofundar, né? Então, que seja. Vamos lá, vocês têm perguntas para fazer um para o outro? Eu tenho uma para o Braulio. Quer começar, Bruno? Não, pergunta primeiro, eu gosto Não, mais de responder. Você comentou, né, que esses ensaios desse livro são mais antigos, né? Em outras entrevistas, você sempre fala que continua escrevendo até hoje, 3 vezes por semana, tal, postando. Eu fiquei pensando assim, como que a gente pode comparar de alguma forma? Quem está te lendo hoje as coisas mais novas e for ler esses mais antigos, o que vai poder perceber de evolução do mercado, da ficção científica? O que você vê nesse arco, talvez, assim, né, de diferenças nos escritores, nos livros? Eu acho que tem uma diferença de enfoque, Jorge, pelo seguinte, a Sandra sabe disso muito bem, a grande maioria dos ensaios, dos artigos que tem nesse livro meu, foi publicado em fanzines de ficção científica. Era num tempo pré-internet, falei ainda há pouco, né? Anos 80, anos 90, anos 00, quando não havia essa coisa de redes sociais, de sites e tudo mais. Nós tínhamos o quê? Na comunidade de ficção científica, onde eu comecei a fazer parte, quando 1986, aqui no Rio de Janeiro, quando eu conheci o pessoal do CLFC, a turma que a gente chamava aqui, o Clube de Leitores de Ficção Científica, o famoso CLFC, deve ter 500 e tantos sócios. Eu sou o sócio de número 044, ou seja, eu sou da fase paleozoica do clube. E quando eu publiquei o meu livro, O que é Ficção Científica, pelos Primeiros Passos, aí o pessoal do clube entrou em contato comigo e marcou uma reunião, e eu fiquei conhecendo Fábio Fernandes, Rubenildo Barros, José dos Santos Fernandes, Sérgio Fonseca de Castro, já falecido, morreu há uns 2 anos atrás, um grande amigo que me ensinou muito sobre ficção científica, e toda a turma que se reunia uma vez por mês aqui no Rio de Janeiro. E qual era o meio de expressão da gente? Fanzines. Fanzines que eram feitos com letra 7, datilografados, xerocados e mandados pelo correio. Então, o clube tinha o seu órgão oficial, que era o Somnium, onde eu publiquei os primeiros contos da Espinha Dorsal da Memória, que é o meu livro, que depois saiu em forma de livro. Eu revisei esses contos todos, mas eu publicava uma versão de, digamos, 3 ou 4 páginas no Somnium. Os leitores caíam de pau, ou caíam de elogios, conforme fosse, e eu acordava para a realidade do conto, e quando publiquei em forma de livro, o conto já estava com 20, 30 páginas. Então, era um processo de aprendizado, e sempre pelo correio. Mas eu tinha a consciência de que eu estava me dirigindo a uma comunidade de 50, 100 ou 120 fãs de ficção científica. Não eram textos escritos para o público em geral. Era um texto onde eu chegava assim, né? A gente não precisa ficar dizendo que Asimov é melhor do que Heinlein. Eu não preciso explicar para um fã de ficção científica quem é Asimov ou quem é Heinlein. Todo mundo já sabe. Mas se eu estivesse publicando no Jornal do Brasil ou no Globo, eu diria, nós não precisamos ficar explicando aos leitores as diferenças entre um autor como Isaac Asimov, o autor da trilogia da Fundação, e Robert Heinlein, o autor de Um Estranho numa Terra Estranha. Quando é para o público em geral, você tem que dar essas dicas. É um dever de cortesia até. Acho que era o Ortega y Gasset que dizia a clareza é a educação do filósofo. Que o filósofo tinha a obrigação de ser claro para ser educado, para ser gentil com o leitor. E eu gosto muito disso. Eu acho que a gente deve sempre ter em mente o público. Então, eu revisei muito pouco esses textos. Até falei com o Sandro, eu digo, eu não vou revisar, porque se eu for revisar, eu vou reescrever tudo. Porque em 20 anos, até opiniões mudaram. Mas eu gosto de registrar a opinião da época para mostrar como isso era visto na época, não só por mim, mas pela comunidade de ficção científica, dos amigos a que eu pertencia. Nessa época, nós vimos certas coisas de tal maneira, isso é um texto datado de 1995, por exemplo. Então, tem esse aspecto. Eu acho importante preservar isso. Agora, eu botei antes de cada
antes de cada texto, um pequeno texto explicativo, dizendo às vezes que já não sou tão otimista com relação a tal e tal coisa, já não sou tão pessimista, e assim, hoje eu tenho uma visão menos radical, mais radical. Mas hoje, o que eu escrevo hoje em dia é sempre, mesmo no meu blog, que é um lugar total, o Mundo Fantasma, que é um lugar totalmente à vontade, onde eu escrevo o que me dá na cabeça, eu não tenho patrão, eu não tenho editor, não tenho ninguém, eu escrevo e quem quiser ler, lê. Mas mesmo para esse público, eu escrevo como se estivesse escrevendo para um jornal ou para uma revista de grande circulação. Quando é preciso explicar quem é Jean-Paul Sartre, eu digo o filósofo e romancista francês Jean-Paul Sartre, porque pode ser que tenha algum leitor que não saiba. E é inestimável, né, ter acesso a esses textos, né, anteriores. Eu, enquanto pesquisador de teoria literária, às vezes vou atrás, né, quero entender como que se formou aqui um movimento, um gênero, alguma coisa, e a gente precisa, né, entender o que os escritores estavam pensando naquela época. E aí vai refletir toda a conjuntura, né, todo o contexto, por que eles falavam tais coisas que hoje já não falam mais, né? Que é uma coisa que nós estamos nos deparando com isso na literatura hoje. O pessoal fica querendo tirar as coisas politicamente incorretas da obra de A, B ou C. Eu acho isso século XIX, né? Gente do século XIX, pelo amor de Deus, as pessoas viviam num mundo completamente diferente do nosso. Nós vivemos num mundo completamente diferente de contemporâneos nossos, de outros países, de outras regiões. São mundos mentais diferentes. A gente fica circulando nessas nuvenzinhas culturais aqui no Brasil, de quem lê, de quem compra livro de ficção científica. E tem gente em outras nuvenzinhas culturais que pensa completamente diferente, são contemporâneos nossos. Não é nem uma questão do tempo em si, é também uma questão do espaço social que se alarga entre as pessoas. Então não tem que ficar revisando os textos. Eu tenho um crítico que eu gosto muito, eu tenho vários livros dele aqui, é o John Clute. O John Clute é o editor da Enciclopédia de Ficção Científica e da Enciclopédia de Fantasia. É um canadense que morou nos Estados Unidos e mora há 30 anos em Londres. É um cara muito culto, muito informado, com uma leitura gigantesca de ficção científica e fantasia. E uma leitura, eu acho, mais gigantesca ainda de literatura em geral. E ele republica os textos dele, cheios de discussão entre o que ele era 30 anos atrás e o que ele pensa hoje. Então você vai ler, às vezes, a crítica de um livro que originalmente tinha 1 página e meia e agora tem 4 páginas, porque ele fica brigando com ele mesmo. Ele fica assim, não sei onde eu estava com a cabeça quando disse que não sei o quê, não sei o quê. Mas isso é ótimo também, porque mostra exatamente essa distância que se cria entre um eu e outro eu, e mostra o fluxo permanente das ideias. As ideias não são congeladas, elas estão em fluxo permanente. Mostra a história, né? A história rolando. Né? Exatamente. Agora, eu queria fazer uma pergunta, Jorge. A Sandra tinha sugerido isso. Eu tenho uma curiosidade com relação ao seu livro. Mal posso esperar receber o meu pacote quando eu também. Porque eu sempre vi na ficção científica esse fenômeno de estranhamento que eu comparava, às vezes, com o distanciamento ou estranhamento de Bertolt Brecht no teatro. Congelou. Aqui o meu está normal. Voltou. Tudo bem. Eu sempre comparei certos processos de estranhamento da ficção científica com certos processos de estranhamento de Brecht no teatro. Aquele famoso efeito de distanciamento dele. E eu falava para as pessoas o seguinte, eu dizia, veja o seguinte, Brecht estava escrevendo na década de 30, com as primeiras peças dele, que fizeram muito sucesso, era Baal, Tambores na Noite, não sei o quê, Marragone e outras coisas. Ele estava escrevendo na época da ascensão do nazismo. E ele queria falar sobre a corrupção política do nazismo. Aí ele dizia que a história se passava em Nova York, e que era a corrupção política de Nova York. Entendeu? Mas o retrato está lá de tudo que ele estava querendo mostrar na Alemanha da época. Mas como era em Nova York, passava na censura. Então, ele conta uma história que se passa na China. Essa história pode se passar na Paraíba. Essa história pode se passar em qualquer lugar do mundo. Entende? Porque a história é uma história que envolve valores sociais, valores humanos, valores emocionais e psicológicos
que são, de certa forma, universais. E a situação que ele está descrevendo, o círculo de giz caucasiano, uma coisa que se passou entre os camponeses do Cáucaso, isso pode se passar em São Paulo ou no Rio de Janeiro hoje, muitas dessas situações. Então, o que é isso? Quando você distancia o problema, você elimina tudo o que é acessório no problema. Eu vejo dessa maneira. E você diz assim, não, é no outro planeta. Então eu quero falar da Terra, mas se eu começar a falar da Terra, as pessoas vão dizer, não, mas os Estados Unidos disseram que a Rússia fez isso, que a Alemanha fez não sei o quê. Aí começa a aparecer uma série de problemas reais, mas que não afetam aquela história. Então eu acho que quando você falou que abordava isso, eu achei essencial, porque a maneira como Brecht distancia, não sei se você vê exatamente dessa maneira, é uma maneira quase de premonição da ficção científica. Eu acho que tem uma raiz ali, né? Ou né, em conjunto, porque a ficção científica também já estava rolando, né, nesse momento. É uma coisa simultânea. Se você pensar, por exemplo, Inácio de Loyola Brandão, né, ele teve livros censurados, porque eram mais jornalísticos, e a distopia, o Não Verás País Nenhum, foi publicado, porque tinha ali esse afastamento. Né? É no futuro, é algum outro... É São Paulo, mas não é bem São Paulo, então acaba, né, as pessoas ali que fazem o filtro da censura têm um pensamento muito mais rígido, eu imagino, uma coisa muito mais unilateral, assim, então não conseguem perceber essas metáforas, não conseguem perceber justamente esse procedimento de afastamento, né, de criar ali um distanciamento que nos permite olhar para uma época um pouco anterior, né, e que hoje, por exemplo, a gente lendo o livro dele, ele diz muito do nosso presente. Então ele acaba criando um outro estranhamento, que é a gente olhar para aqui e falar, nossa, mas isso é tão real e tão terrível, que aí é o estranhamento pela familiaridade mesmo. Nossa, mas é tão familiar, mas espera aí, né? O cara escreveu em 81, estava falando de um negócio horrível ali durante a ditadura, é a nossa vida, né? Poxa, aí causa um outro efeito de choque, né? Mas eu vejo que tem muito essa relação, né? Eu até trago Brecht no livro, né? Explica um pouquinho de como ele trazia esses efeitos nas peças, né? Tanto por essas temáticas, em tratar outros lugares, quanto pelas quebras, né? De repente parar a peça ali, colocar um cartaz, alguma coisa assim, ou um ator fazer um discurso para a plateia, né? Ou mudar alguma coisa ali no cenário. Então também são formas da gente, às vezes, que pode ter num livro, né? Um personagem que de repente fala com o leitor, por exemplo, né? Ou como a Jemisin traz no livro dela, né? Uma narração em segunda pessoa que está falando assim, você vai fazer tal coisa no futuro, né? Você olhará para esse corpo aqui no chão e sentirá tal coisa. Como assim, eu, né? Então, formas de estranhar, né? De virar um pouquinho essa chave, de afastar. E eu acho que a ficção científica tem esse talento de poder olhar para a Terra como algo de fora. Que é algo que agora no antropoceno tem se falado muito. Né? Bom, vamos pensar a Terra como um todo, né? Como um sistema uniforme ali que está autorregulado. Para isso a gente tem que olhar de fora. E aí, olhando de fora, a gente olha nós mesmos ali, né? Rodando. Ou olha como se fosse um ET, né? Olhando ali de fora, se estivesse chegando. Né? O que um ET chegando vê? Ele vê um planeta funcionando, né? O que são essas pessoas ali? O que elas estão fazendo ali dentro? Né? O que eu estou fazendo no meio dessas pessoas? Então, é uma forma de se afastar de si mesmo também um pouco. Eu vejo muito esse lado mais psicológico, né? Que a gente não só vendo a sociedade, as estruturas, como elas são de uma forma afastada, que é difícil enquanto a gente está envolvido em tudo isso que acontece na burocracia, né? Quando você está lá no poupa-tempo esperando a burocracia, é difícil entender como está funcionando a sociedade. Né? Então tem que olhar de fora. Né? E aí a gente olha nós mesmos, né? O que a gente pensa, o que a gente sente, né? As nossas próprias neuroses ali no meio das coisas, o quanto que a gente colabora para que essas estruturas sejam como elas são, né? Ou retroalimenta de alguma maneira. Talvez um ET consiga dizer assim, essa pessoinha aqui única ali está ajudando em tal coisa, nem sem saber. Né? Então, vamos invadir a mente dela e entender o que ela está pensando.
Tem um aspecto que eu curto muito na ficção científica, que é o lado da sátira, quando você diz assim, vamos pegar uma tendência da sociedade atual e multiplicar por 1000 para saber como ficaria o mundo se isso acontecesse. Tem um livro que eu acho divertidíssimo, é Os Mercadores do Espaço, The Space Merchants, que é do Cyril Kornbluth e do Frederick Pohl. É simplesmente um mundo futuro dominado pelos publicitários, pelas agências de publicidade. Então o mundo passa uma fome horrorosa, as pessoas sofrem. O primeiro capítulo do livro mostra o cara descendo as escadas de 20 andares do prédio onde ele mora, e essas escadas são cheias de pessoas sem teto, e sai pisando nas pessoas, e as pessoas estão felizes, porque estão ouvindo uma transmissão dizendo assim, o nosso país nunca esteve tão bem, nós estamos ótimos, e tal, não sei o quê. Então é um horror, é um verdadeiro pesadelo o livro, de fome, de falta de aquecimento, de falta de moradia, de falta de tudo, mas o mundo está sendo gerido pelas agências de publicidade e elas explicam a todo mundo que eles estão vivendo no melhor dos mundos possíveis. Então, esse fator de sátira é muito bom, porque aí esse é um dos processos de distanciamento que eu mais gosto. É quando você diz assim, vamos colocar uns óculos coloridos, vamos pegar esse aspecto aqui e ver a sociedade inteira impregnada disso, para ver como é que o mundo ficaria. E a ficção científica como sátira é uma das melhores coisas que tem, até melhor do que como literatura séria. É a grande extrapolação, né? Pegar alguma coisa e extrapolar até as alturas. Né? E é engraçado o quanto o humor, né, e às vezes o horror estão ali, né, permeando as mesmas emoções de alguma forma. E são formas, né, da gente lidar com essas coisas muito terríveis. Ou por um lado mais, né, sombrio, grotesco, tal, que também nos causa uma certa emoção ali por poder dizer de alguma forma assim, eu não estou nessa história, né? Eu estou aqui fora de seguro lendo um livro. Né? Então, as coisas terríveis acontecem ali, né? E o humor também nos joga um pouco para dentro, né? Nos envolvendo, trazendo essa coisa do riso. E aí é legal pensar um pouquinho até com Freud nisso, né? Porque o humor, assim como o horror, quando o horror vem, às vezes, de algo recalcado, que a gente tem, assim, se surpreende conosco mesmo, né? Essa emoção de familiaridade, que ele chama de estranhamento. O humor também vem dessa forma, com os xistes, né? Com os atos falhos, com as coisas que a gente fala sem querer, as piadinhas que a gente diz, mas que no fundo é verdade. Né? Então, são formas do inconsciente sair, né? Tanto pela angústia, pelo medo, por um assombro, assim, quanto por uma piada mesmo, né? Uma forma de olhar para alguma coisa de si mesmo com mais humor, mais diversão. E acho que a ficção científica tem esse talento, né, de misturar tudo isso. Tem as ficções mais grotescas, mais dark e tal, e tem essas mais bem-humoradas, que trazem, às vezes, uma ironia na forma da escrita, e por mais terríveis que sejam esses mundos, né, como, né, esse que o Braulio descreveu, ou mesmo o do Não Verás País Nenhum, por exemplo, que tem esse humor também ali na forma de contar, então. Aí você se pega, às vezes, meio rindo e fica meio estranhado mesmo, né? Por que eu tô rindo disso, né? É tão horrível. Mas é um talento do escritor ali, né? Tem um caso famoso que é o do Stanley Kubrick, quando ele foi filmar o Doutor Fantástico, o Doutor Strangelove, era um romance do Peter George, que era um romance, na verdade, bastante sério, alertando para as possibilidades de um conflito nuclear, porque um doido estava manejando os botões. Então, se um doido qualquer mandasse bombardear a União Soviética, ninguém poderia conter. E o Kubrick fala isso, tem vários textos, entrevistas dele e tudo mais. Ele diz: quando eu comecei a ver o quanto era horrível essa possibilidade de destruição nuclear da humanidade por causa de um maluco, de tudo mais, ele disse: eu quase desisti do projeto, mas aí a gente sentado discutindo, aí disse: gente, vamos fazer uma comédia, porque é a única maneira da gente lidar com uma coisa tão sombria e tão sinistra quanto a destruição da humanidade é fazendo uma comédia, e o filme resultou numa comédia escrachada, é quase um pastelão, né? O filme vai se tornando cada vez mais absurdo e mais ridículo. Outro cara da ficção científica que eu curto muito é o Kurt Vonnegut Jr., porque o Vonnegut também é um cara que ele era
traumatizado pela guerra. Tem a história famosa dele, que ele estava no bombardeio de Dresden, que ele quase foi bombardeado pelos americanos. Ele era um prisioneiro de guerra. Ele diz assim, eu cheguei na cidade, a cidade estava intacta, me trancaram no porão, eu saí 3 dias depois e não tinha mais cidade, porque o meu país tinha destruído a cidade onde eu estava. Isso está descrito no livro Matadouro 5, que é uma história de viagem no tempo, e que dá justamente esse tipo de efeito. O Vonnegut era um cara que fazia piadas até sádicas, piadas de um humor sinistro terrível, mas ele sabia o que estava fazendo, porque para ele, para nós, ele estava fazendo piada com as pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial. Eu sou um leitor brasileiro, que estou aqui depois, não tem nada a ver com a Segunda Guerra Mundial. É um capítulo do livro de história para mim. Mas para ele, não. Ele lutou na Segunda Guerra, ele foi prisioneiro, ele foi bombardeado. Então ele tem o direito de fazer piada com isso, porque ele tem um trauma. E a maneira freudiana de você sair do trauma é você ser capaz de rir até do trauma. Uhum. É uma forma de elaborar esse processo. Né? Uhum. Muito bem, muito bem. Os autores, estamos há quase 35 minutos conversando, e eu sempre acho tanto show, a maioria das coisas de apresentação, a gente tem que deixar com gosto de quero mais, para as pessoas irem até o livro, buscar mais coisas. Então, eu estou aqui lembrando que até o dia 13 de julho, a gente está em financiamento coletivo via Catarse, no www.catarse.m/insólita. Aí você vai encontrar esses 2 autores e seus livros maravilhosos. É meia-noite do dia 13 para o dia 14, é isso, Sandra? Meia-noite. Até a meia-noite. Eu publico ao meio-dia e aí ele termina à meia-noite. E onde as pessoas leem mais dos trechos que a gente postou, tal, fala das redes sociais. O Braulio está colocando observações super interessantes sobre os textos que ele está publicando nesse livro. Tem vários deles, eu copio alguns para Bandeirola, mas assim nas redes sociais do Braulio encontra vários outros. Nas redes sociais do Jorge, no Instagram, o Jorge é mais no Instagram, tem também no Facebook, o Braulio é mais no Facebook, e a Bandeirola está em todas as redes, vou deixar tudo colocado ali, na aqui descrição embaixo, desse né? vídeo. Aqui embaixo, vou deixar tudo escritinho, o endereço de todo mundo. E se vocês quiserem fazer perguntas, porque isso aqui é uma gravação, não tem interação, né, com as pessoas que estão escutando a gente, de qualquer maneira, deixem nos comentários as perguntas que vocês querem fazer e os autores respondem para vocês. Beleza. Não é ao vivo, mas é uma forma. Eu vou parar agora. Espera aí, um beijo para vocês, muito obrigada para todo mundo, tá bom? Tchau, gente. Até.